vamos aprender de forma bem fácil e objetiva. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre média ponderada. Sugiro para quem ainda não estudou média aritmética, estudar e assistir o vídeo de média aritmética antes desse vídeo aqui, certo pessoal? Porque vai ajudar na sua compreensão. Assista média aritmética antes dessa aula. Mas como é que eu vou ensinar aqui média ponderada para vocês? Eu vou explicar já dentro de uma questão que você vai entender bem direitinho. Vou fazer duas questões aqui para você, que você vai entender bem direitinho como é que faz uma média ponderada. Vamos lá? Esse primeiro exemplo é o seguinte. A tabela a seguir indica a distribuição por frequência das alturas em centímetros de 20 bebês de um berçário. Então, essa tabela está falando que é da altura de 20 bebês de um berçário. Então, ele traz aqui a altura e a frequência. Então, há muitas questões sobre média ponderada, ele fala da palavra frequência. Você tem que entender o que significa frequência. Frequência é a quantidade de vezes que uma coisa acontece. Então, se eu digo que a altura aqui, ó, 40 centímetros, e a frequência foi 4, significa que 4 bebês tinha 40 centímetros. Agora aqui, ó, nessa outra, 5 de frequência e 42 centímetros de altura. O que é que significa isso aqui? Que 5 bebês tinha 42 centímetros. E assim vai, assim sucessivamente, ok? 3 bebês tinha 46, 5 bebês tinha 48 centímetros, um bebê tinha 53 e 2 bebês 55 centímetros. A grande pergunta aqui é o seguinte: qual é a altura média dessa distribuição? Então, eu tenho que ver que a média ponderada aqui é o quê? É a soma de todas as alturas dos bebês, certo? Eu vou somar todas as alturas e dividir pela quantidade de bebês. Ó, a frequência já dá o total aqui, ó. O total de bebês. Tem 20 bebês, né? 4 tem essa altura, 5 tem essa altura, é aquilo tudo que eu já falei. Sendo que o que é média ponderada? É a gente poder simplificar essa soma. Exemplo, eu não vou somar 40 mais 40 mais 40 4 vezes. Eu vou fazer o quê, ó? Tem 4 bebês com 40 centímetros, né? Então, bota aqui, ó. Média vai ser igual. Esse M de média vai ser igual a 40 centímetros vezes 4 bebês, ok? Porque 4 bebês tem 40 centímetros. Aí continua, ó, mais 5 bebês tem 50, 5 bebês tem 42, ó. Então, 42 vezes 5. E assim eu vou botar todas, ó. Nesse outro é 46, né? 3 bebês tem 46 centímetros. Então, vou botar aqui, ó. Mais 46 vezes 3. Tô entendendo? E agora, ó, 48. Com 48 centímetros, tem quantos bebês? 5 bebês. Então, ó, 48 vezes 5. Ok? Vou aqui, ó, diminuir aqui para caber, né, na folha. E agora, 53, ó, um bebê só. Um tem 53, então 53 vezes 1. E para terminar, 55, ó, 2 bebês tem 55 centímetros. Então, ó, mais 55 vezes 2. Entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? De novo, eu multipliquei a altura pela quantidade de bebês, ó. 40 vezes 4, 42 vezes 5, 46 vezes 3, 48 vezes 5, 53 vezes 1, 55 vezes 2. Então, é uma forma de eu somar todas as alturas dos bebês. E eu vou dividir isso aqui por quanto? Vou dividir por 20, porque são 20 bebês. Entenderam como é que é a média ponderada? A grande diferença entre a média aritmética e a média ponderada é que eu vou ter mais de um bebê com a mesma altura, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que multiplicar por 4 a essa altura, por 5 essa, e assim vai. E agora? E agora eu faço a conta. Primeiras multiplicações, né, pessoal? Então, vamos lá. 40 vezes 4, 130, né? 42 vezes 5,
210. Aí mais 46 vezes 3 vai dar quanto? 138. Aí mais 48 vezes 5 vai dar quanto? 240. 53 vezes 1, 53. E, para terminar, 55 vezes 2, que vai dar 110. Tudo isso aqui sobre 20. Continua na conta, né? Então, M de média vai ser igual... Agora você vai ter que somar todos esses números aqui, ó. Somando todos esses números, vai dar 911 sobre 20. E agora, para terminar, essa média vai ser igual a quanto? Você vai dividir. Toda fração é a divisão, certo, pessoal? 911 dividido por 20 vai dar 45,55. Como aqui eu estou falando da altura dos bebês, está em centímetros, então a gente bota aqui, em média, os bebês têm 45,55 centímetros. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo. Esse outro exemplo, ele está falando do bimestre. Tá vendo? Ó, o período é o bimestre e o peso das notas. Ó. A nota do primeiro bimestre tem peso 1. E a pessoa tirou 5, ó, o aluno, né? No segundo bimestre, a nota tem peso 2. E a pessoa tirou 4,5. No terceiro também o peso é 2, tirou 6. E no quarto bimestre o peso é 3 e a pessoa tirou 6,5. Então a pergunta aqui, né, eu botei só a tabela, mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: qual é a média que essa pessoa ficou no ano, né? Então, ó, aqui é o 4 bimestres, os pesos das notas e as notas. Então, qual foi a média desse aluno no final do ano? É muito simples. É o que a gente fez na outra. Sendo que a outra, ele falava de frequência. Essa eu estou falando de peso. Então, se o peso é 1, então eu multiplico, ó, essa nota por 1. Então, 1 vezes 5. Aí eu vou somar com outro bimestre. Outro bimestre foi o quê? Peso 2. E ele tirou quanto? 4,5. É isso? E no terceiro bimestre. Peso 2 e ele tirou 6, ó. Então, 2 vezes 6. E no último bimestre, ele tirou quanto? Média, peso 3 e ele tirou 6. E agora? O que é que eu vou fazer para tirar a média? Eu tenho que dividir por quanto? Eu tenho que dividir pelos pesos. Ok, pessoal? Se eu somar aqui, ó, 3 mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 1 dá 8. Isso aqui são as notas. E o peso significa que essa aqui vale por 2, essa aqui vale por 2, essa aqui vale por 3, essa aqui vale por 1. Então, o peso das notas é 8. É o total dos pesos das notas. Então, por isso que ela é uma média ponderada. Porque essa nota, ela não é 5, ela é 5 vezes 1. Tudo bem que vira 5. Mas essa nota 4,5, ela tem um peso 2. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, se eu somasse só isso, mais isso, mais isso, mais isso, dividido por 4, estaria errado. Por isso que isso é média ponderada, ok, pessoal? Agora, ó, M é igual a... Aí eu fazer, ó, 1 vezes 5, 5. Primeiro as multiplicações, certo, pessoal? 2 vezes 4,5 dá 9. 2 vezes 6, 12. Mais 3 vezes 6, 18. Tudo isso sobre 8. Continuando a conta. Olha, média é igual a... Aí a gente soma isso aqui, ó. 5 mais 9, mais 12, mais 18. Que vai dar 44 sobre 8. Toda fração é divisão. Aí você faz, ó, 44 dividido por 8. Que vai dar 5,5, né? A nota média dessa pessoa durante o ano. Na maioria dos colégios, 5,5 fica o quê? Em recuperação, né? Então, era isso que eu tinha para falar sobre média ponderada, certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.